Ok, comecei a gravação, então cuidado com o que vão dizer. Gostaria de saber se nesse momento conseguem ver a minha tela. Exato. Também conseguem ouvir o som? Ok. Certo, então, sem mais delongas, ok, acho que nesse momento conseguem ver o nosso formulário. Então, na semana passada tivemos uma sessão de treinamento onde se abordou o tema complexidade de algoritmos, né? E depois dissemos que forneceríamos um formulário, um quiz conceitual, que é para tentar, né, avaliar alguns conceitos e ver como é que nós estamos a caminhar, né? Infelizmente, simplesmente apenas 9 pessoas fizeram o quiz e está mesmo mal, né? O número. No total somos, acredito que uns 130 participantes para a maratona, né? E no grupo nós temos 70 contestants, né? Espero que na próxima vez aumente, né? Porque pegaremos temas mais assim, mais pesados. Yeah. Ok, então, logo que abrimos o quiz, né? Tem aí três perguntas, né? Nome, instituição, e-mail. Essa parte até podemos pular, certo? Mas as perguntas começam exatamente aqui. Ok, aqui eles disseram que ordene de forma crescente as seguintes complexidades algorítmicas. Alguém tem já uma sugestão aí? Qual seria a resposta correta para essa pergunta? Uma ideia? Qual seria a primeira, a mais rápida entre todas? Complexidade constante. Qual delas aqui? Qual? O O2? O10, ok. E por que não seria uma, por exemplo, O1? Por que estão escolhendo o O10? Oh, tem mais alguém que quer entrar? Yes. Ou, por exemplo, aqui nós temos, por exemplo, O2 elevado a N. Por que não escolheram o O2 elevado a N? Será que tiveram que fazer uma comparação entre todas? Ou qual foi o processo para determinar que esse O10 é a mais rápida aí? Ou seja, é a primeira. Qual foi a lógica que utilizaram? Uhum. Certo, certo. Então, para aqueles que não tiveram acesso à aula, para dizer que ela encontra-se disponível no link, no penúltimo comentário aí do Telegram, podem consultar. Então, não acham estranho, né? Estarem a responder desse jeito, né? Assim, completamente constante, linear. Para quem não sabe ainda, pode consultar. E vamos avançar. Qual seria a segunda?
Na segunda posição. A mais rápida é a constante, ok. Agora, qual seria a segunda? Pessoal, qual seria a segunda? Até podemos já descartar as que não tem hipótese, que é a fatorial. Fatorial que não tem hipótese. Mais alguém quer entrar? Oh, what is? Certo. Aqui para a segunda posição, acho que não podemos estar aí é a fatorial e a exponencial. Não podem. Então temos aí outros candidatos, né? Devemos ordenar de forma correta. Qual seria a ordem correta? A primeira é constante, tá, pessoal? Estão mesmo aí? ON. Vamos lá ver. ON. Onde está ON aqui? Essa aqui, né? Alguém está de acordo? Alguém é contra essa opinião? A segunda é a linear. Alguém tem uma ideia contra? Certo. Logarítmica. Então vamos. Temos aqui duas. A 5 ou a 6? A 5 ou a 6? Se vemos bem, né? Se vemos bem, a 5, aí já tem um n vezes alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser, por exemplo, 2. Então estaremos no mesmo caso que essa aqui do ponto 2. Então essa aqui está excluída. E vamos pegar esta aqui, que é 2, que basicamente é uma constante, e log de n. Se tivermos, por exemplo, se o n for 10 elevado a 18, por exemplo, 10 elevado a 18, né, quando mandamos o 18 como coeficiente, né, vamos ter 36, depois 36 vezes 3 vai dar um valor muito pequeno. Então, vamos considerar 2 vezes complexidade logarítmica. Depois disso, qual seria a complexidade na posição 3? Temos o 2n, né? Mas também temos aqui esse camarada aqui, raiz quadrada de n. Se nos fornecerem um número, por exemplo, como 100, raiz quadrada de 100 vai nos fornecer 2, 10, desculpa. Então, se fizermos uma comparação entre esse 2n e o raiz quadrada de n, né, podemos ver que aqui essa raiz quadrada roda mais rápido. Alguém tem uma opinião contra? Se sim, pode dizer, que é para nós acharmos a resposta correta. Então, se não há, podemos avançar. Depois disso, temos aqui outros candidatos. Temos a complexidade constante.
Ok, então esse é o caso em que o nosso n vezes log n, né, entra. Embora aqui tenha um ao quadrado, então até aqui nós podemos aplicar regras de logaritmo. Então esta será a próxima complexidade, né? E quando aplicamos aqui, quando o expoente do logaritmando for mandado como coeficiente, né, vamos ter também 2n como esse aqui. Mas como haverá mais um valor mais tarde, né, do log n, então S5 rodará mais lento do que o 4. Depois disso, eu pus aqui, né, como se fosse uma rasteira, foi onde? Aqui. Aqui nós temos 8 e aqui nós temos 2. Alguns dos participantes, né, como viram que aqui tem 8, então, quer dizer, só por terem visto o coeficiente, então determinamos já todo que não é verdade, né? Disseram que esse 2 vezes n ao cubo tem melhor complexidade do que n ao quadrado. Por quê? Porque viram aqui esse 2, né? Basicamente fizeram assim. Então, não é uma resposta correta. Porque isso aqui é comunidade cúbica. Então, não. Devemos fazer um swap. Depois disso, né? Acredito que até aqui deve estar tudo bem, né? Deve estar tudo bem. E basicamente essa foi a primeira pergunta, simplesmente para ordenar de acordo com as complexidades, que é algo que basicamente nós falamos e repetimos muito durante a aula. Também está no material. Se tiver dúvida, pode regressar, né? Ler e vai perceber. Até aqui, alguém tem uma dúvida? Tem algo a dizer? Ou podemos avançar? O silêncio diz tudo, então podemos avançar. A seguinte pergunta é esta, ok. Qual das seguintes opções melhor descreve o componente ideal para comparação de eficiência de algoritmos? Temos tempo, memória, ambos acima e nenhuma. Qual será a resposta correta? Qual será a resposta correta? E justifique, por favor. Pessoal, estão mesmo aí? Desculpa. Os que resolveram. Estão aí. Podem opinar. Acredito que só uma pessoa errou essa questão. A maioria respondeu. Podem justificar por que a resposta que escolheram está correta? Pessoal, estão mesmo aqui? Manu Bento. Sim. Anete, pode argumentar qual será a resposta correta? A resposta correta seria ambos Por quê? Por que acha que é essa? porque bater um pouco também a existência do algoritmo,
Certo, certo, obrigado. Então, tem vezes, né, que a tua solução até, quer dizer, a complexidade pode estar boa, mas se o espaço que consumir for maior quando tu submetes, então aí também podes cair no caso de resposta errada ou mesmo time limit exceeded. E também para quem já tentou, por exemplo, trabalhar com funções, né? Embora que tu uses uma solução do tipo, digamos que linear, com uma complexidade linear, então geralmente soluções, ou especificamente para o de programação dinâmica, se tu forneces uma solução usando função, né, de forma recursiva, e depois usares outra de forma iterativa, quer dizer, sem usar muito espaço, então a que for escrita de forma iterativa vai rodar muito mais rápido e tem mais chance de passar, enquanto que a de forma recursiva não, porque aquela vai armazenar mais espaço na memória. Então são dois pontos que devem ser postos em conta, né? E por isso também é que durante a sessão de treinamento demos-nos o trabalho de não somente colocar a complexidade do algoritmo, como também o espaço. Tem que saber disso. O espaço. Supomos, por exemplo, que estejas a tentar usar por exemplo, pesquisa binária num vetor. Sim, a pesquisa binária, né, tem complexidade logarítmica, ok, é uma boa complexidade, mas o espaço que no final, né, vais utilizar poderá talvez ser, né, nesse caso, o número de posições do teu vetor vezes o tipo de dado. Sabem que o int, né, armazena 4 bytes na memória do computador. Então, esse 4 bytes vezes o número de posições que contém vai te dar o espaço. Então, devemos também ter essa noção. Por isso é que decidimos colocar essa questão. Que é para tocar nesse ponto. Alguém tem algo a dizer concernente a essa pergunta? Ou podemos avançar? O silêncio diz tudo, então avançaremos. Aqui. Como é medido o tempo de complexidade de um algoritmo? Ok. Primeira opção, contando o número de instruções. Segunda, contando o número de operações primitivas executadas pelo algoritmo do tamanho da entrada fornecida. Depois, contando o tamanho da entrada passada no algoritmo. E por fim, nenhuma. Qual seria a resposta correta? E por quê? Qual seria a resposta correta? Algum palpite? Algum guessing? Pessoal, mais alguém entrou? Já temos 13 pessoas. Alguém tem uma resposta para essa pergunta? Como é medido o tempo da complexidade de um algoritmo? Então, já que ninguém quer comentar, né? Até essa pergunta é uma pergunta, digamos que do tipo óbvia, porque é algo que está mesmo no material, né? Se observarem, tem uma parte onde colocamos uma tabela que faz relação entre a entrada e o tempo. Então, quanto maior for a entrada, mais tempo o algoritmo pode levar. Então, sem dar muita volta, aqui temos a segunda opção como a resposta correta.
seguinte. Ok, nessa sessão, agora entramos já em aspectos mais práticos, né? Até nem tão prático, mas pronto. Qual das opções não pertence à família de notações? Nós, quando falamos de complexidade, necessitamos 3 notações. Alguém pode citar? Notação beta, Teta. notação ômega e a notação. Exato. Então, coloquei aqui algumas outras notações, né, mas não existem. Como estamos no campo de símbolos gregos, né? Então, coloquei aqui o alfa, a beta e tal, mas isso, infelizmente, né, não fazem parte das nossas famílias. Então, temos aqui, primeiro mesmo já, que não pode falhar, é a Big O Notation, né? Depois temos a Theta e Ômega. O resto, esse Alpha, isso até nem sei o que é, e Beta, não fazem parte. Então, quem não colocou os 3, vai sofrer alguns descontos. Pergunta simples. Ok, depois temos aqui a pergunta do Álvaro, que é uma pergunta muito interessante. Enquanto estudava a complexidade de algoritmos, o Álvaro, nesse caso, posso me referir ao Álvaro Panzo, o meu ex-colega, que também já participou no AUCPC, desculpa, AUCPC não, ICCPC, em 2017. Um estudante autodidata chegou à conclusão que às vezes a complexidade de algoritmos, nesse caso da pesquisa binária, necessita do auxílio das funções floor, que retorna um inteiro, ou a função cell, que também retorna um inteiro, de modo a obter resultados mais lógicos, mais corretos, né, que fazem sentido. Então, em algumas situações, o Álvaro tem dificuldades em aplicar regras de logaritmo. Então, ele pediu a sua ajuda. Então, nós sabemos que a complexidade da pesquisa binária é logarítmica. Então, todo mundo deve saber isso. Se não sabe, então, aconselho dar uma pesquisa dela, né? Mas também, mais tarde, nós abordaremos esse ponto. E já agora, nós temos pesquisa sequencial e pesquisa binária. Essas são as mais conhecidas, né? Mas também temos mais outra que é pesquisa ternária. Então, em programação competitiva, geralmente trabalhamos com as 3. Então, também é um capítulo que vai ser estudado. Então, ajuda o Álvaro a calcular o maior número de comparações que o algoritmo de pesquisa binária efetua. Nesse caso, no pior caso, de forma lógica, né? Sabendo que a lista contém um número de elementos igual a 4 milhões. Modelo de resposta 154. Então, é uma pergunta em que não estão te pedir, por exemplo, quer fazer complexidade linear, complexidade constante, logarítmica. Não estão te pedir isso, simplesmente estão te pedir um número. Então, muita gente não percebeu bem a pergunta. É normal, né? Não temos assim mesmo vocabulário e tal. Mas estou a esclarecer já agora. Pede-se apenas um número exato. E vamos ao que interessa. Antes de começarmos, alguém tem algo a comentar sobre essa pergunta? Se já tem uma ideia antes de começarmos a desmistificar tudo. Basicamente, temos um n que é igual a 4 milhões, né? E tem a complexidade que é logarítmica. Querem saber qual será o número de comparações? Ok, ninguém tem algo a dizer, então vamos ao que interessa. Gostaria de saber se conseguem ver aqui o web whiteboard. Estou a escrever, não sei se estão a ver.
Gostaria do vosso feedback. Conseguem ver o whiteboard? Ok, obrigado. Então, a complexidade da pesquisa binária, né? Tá saindo mal. É log n, né? É logarítmica. Até daqui podemos colocar base, por exemplo, 2. Ok. E eles nos dizem que n é igual a 10 milhões. Então, falando assim, simplesmente 10 milhões, fica, né, um pouquinho mais trabalhoso. Tem que trabalhar com, assim, palavras e tal. Então, vamos ter que pegar isso aqui e transformar em número, ou seja, por exemplo, em notação científica. Quanto é que seria? Em notação científica, 4 milhões. Estamos a falar de milhões, não mil. Milhões. Temos 4 milhões. Seria quanto? Quatro vezes 10 expoente 6. Certo. Então, esse é o primeiro passo que deveria ser feito. Né? Pegar a complexidade e a entrada. O resto é resto. Ou seja, o resto é da divisão. Certo. Então, vamos saber qual é o número de comparações. Até esse processo é um processo muito simples que acredito que foi apresentado umas 5 vezes aí no nosso slide, na nossa sessão de treinamento. Então, basicamente vamos ter que calcular o número de comparações, né? Vamos substituir onde tem n, vamos colocar o valor de n e vamos obter, esse mouse não está nada a funcionar bem, temos log n, aqui temos 4 vezes 10 elevado a 6. Para não estar perfeito, desculpa, né? Mas, vamos avançar. Então, vendo simplesmente assim, podemos ver que temos aí produto. Então, regra de logaritmo. Qual é? Log de A vezes B é igual a quanto? Log de A. Tá aí. Log de A mais log de B. Ok, good. Nice. Então aqui vamos decompor isso. Então vamos ter log de A, que nesse caso é o 4, mas para não darmos muita volta, esse 4 pode ser transformado em quanto? Em 2 ao quadrado. Então temos aqui 2 ao quadrado, base é 2, mais quanto? Log de 10 elevado a 6, nesse caso base 2, nice. Depois disso, né, o expoente do logaritmando pode cair como coeficiente, o mesmo vai acontecer aqui, e vamos obter quanto? 2 vezes log de 2, está muito grande, na base 2, mais, aqui será quanto? Será, 6 vezes log de 10, que na base 2. Ok, nice. Depois disso, podemos ver que isso aqui, né, como o logaritmando é igual à base, então nós podemos simplificar isso aqui, vai ser 1, porque logaritmo define quantas vezes o logaritmando pode ser dividido pela base. Então, 2 dividido por 2, né? 2 só podemos dividir uma vez por 2. Então, mas por regra, né? Isso é 1. Ok.
Então já temos aqui S1 vezes o 2, vamos obter o 2. 2, ok. Nesse caso, até vezes 1, né? Só para formalizar. Mas, ok, aqui também vamos ter que aplicar a definição de logaritmo. Quantas vezes podemos dividir o 10 por 2? Pessoal, quantas vezes? 3, né? 3, qualquer coisa, mas por questão, né, de assim, de resultado lógico, né? Porque o 3.4, esse 4 aí não vai nos dar nenhum significado. Então, aqui vamos obter o 3. Então, fica 6 vezes o 3. Ok, nice. Depois, temos aqui 2, né? Vai tirar muito pouco, 2 mais a net. É como então? Então, 6 vezes 3, né? 18. Então, podemos obter 20. Na verdade, seria 20, qualquer coisa. Será 20,4. Yeah. Então, esse 20 seria o número de comparações necessárias, né? Que é para, quer dizer, no pior caso, para obter a resposta. Alguém tem uma observação, algo a dizer, ou uma opinião diferente? Pessoal, deu para perceber o raciocínio? Porque isso é algo que durante a maratona será necessário fazer, né? Por isso também é que lá nos requisitos, nos pré-requisitos, nós colocamos que devem ter, né, bases sólidas sobre regras de logaritmo. É por causa disso, né? Aqui só aplicamos duas regras, né? Que é essa aqui do coeficiente e aqui da soma ou do produto. Yeah. Essas são as regras essenciais, né? Que é para resolver esse problema. Até vou colocar mesmo já aqui log de A elevado a k na base B é igual a k vezes log de A na base B. Yeah, temos essa regra e temos essa. E é a partir daqui, né, que surge a importância da matemática e tal, especificamente para ciência da computação. Geralmente em complexidade usa-se muito. Ok, então como não há dúvidas, vou avançar para o próximo exercício. Desculpa. Então aqui 20. Outra pergunta. Qual a complexidade exata? Temos aqui sum, começa do zero. Temos um for e começa do zero. A condição é i menor ou igual do que n e j menor ou igual do que m. Okay. Aqui não disseram o valor de j, né? Mas a ideia é que ele começa, por exemplo, do zero e o incremento é do tipo mais um. Ok, temos este algoritmo, né? E a primeira ideia
que talvez viram, epa, isso é um for, complexidade é ON. Yeah. É a primeira coisa que vem na cabeça. Mas alguém tem uma ideia diferente? Alguém tem algo a comentar sobre a complexidade exata? Não já afinal, né? Tipo, chegar e dizer, ok, a complexidade é linear. Nós dizemos que cada expressão vai valer 1. Ok, então aqui é 1. Aqui, essa aqui também é 1. Mas como está dentro desse for, então vamos ter que considerar que é algo. Então aqui, o pior caso é quando n é igual a m. O pior caso. Quando n for igual a m, o valor for assim, né? Tão elevado, eles terminarão com complexidade linear. Então, para esse caso aqui, nós podemos dizer que a complexidade, né, é O e o menor entre o N e o M. Por que eu digo menor? Boa pergunta. Ok. Então, aí digo o menor, né? Nesse caso, suponhamos que essa condição é válida, mas essa não, né? Supomos que o I já atingiu o N. Então, para esse caso, o nosso loop vai parar. Vai ter que parar, porque aqui tem um I. As duas partes devem ser verdadeiras. Se uma falhar, então uma termina. Então, vai depender, né, do menor entre o N e o M. Então, aqui não basta dizer que a complexidade é linear para esse caso aqui. Não basta dizer que é linear. Tem que dizer que é o menor entre o N e o M, porque esse menor valor vai definir o quão rápido a nossa condição será quebrada. Então, vou apagar até essa parte. Vou apagar. Onde é que está a borracha? Certo. E por que nós decidimos colocar essa complexidade aí, né? Porque durante o treinamento mostrou-se apenas complexidades em que entram N e aqui é um caso em que, para além de entrar também duas variáveis, também entra uma função, que é uma função já conhecida. Em uma das lives eu fiz iteração nessa função min e max, né? Então, são funções tanto matemáticas ou de programação. Então, a complexidade vai ser o menor, o min, entre o N e o M. Esse aqui para o primeiro loop. Para o primeiro loop, essa é a complexidade. Depois entramos aqui. Aqui já estamos perante ao O, né? E alguns até dizem o I vai representar multiplicação e O vai representar soma. Então, o código é quase o mesmo, a diferença é só mesmo aqui tem I e aqui tem O. Então, para esse caso, a complexidade vai ser a soma entre eles. Porque o I pode até alcançar o N, né? Mas se o J não alcançar o M, então ele vai continuar. Então, o que vai determinar a complexidade desse for aqui é o maior entre eles.
Quando o maior entre o N e o M for alcançado, então o loop vai parar aí. Então aqui, para o primeiro caso, é min, mas para o segundo caso já não é min, é max. Então esse é o foco principal desse exercício. Então, para o segundo, tá aí, o primeiro é min, né? O segundo é max. Então, com isso, né, se quisermos pegar a complexidade exata vai ser O. Isso tá muito grande. Vai ser o min de M mais o max de N e M. Então, aqui, né, podemos ver que, tal como nos outros problemas, nós devemos fazer a soma das complexidades, né? Se fosse um loop dentro do outro, devemos fazer a multiplicação. Então, a complexidade exata para esse algoritmo vai ser mínimo entre N e M mais máximo entre o N e o M. Até como bônus eu poderia acrescentar, por exemplo, aqui sabemos que é 1 e aqui também é 1, no total teríamos 2. Até que como bônus, que fecho como bônus, coloco mais 2. Embora que isso aqui não vai fazer muita diferença, mas complexidade exata aqui seria essa. Alguém tem uma dúvida, uma pergunta, remark, complaint? Pessoal, algo a dizer? Alguma dúvida? Parece que não há. Então, avançaremos para o próximo exercício. Então, aqui, resposta O. Primeiro é max, N, M. Tem mais alguém que entrou. Mais o menor entre N e o M, mais 2. Agora, aplicação para esse tipo de complexidade. Não perguntaram, mas muito obrigado por me lembrar. É quando nós trabalhamos com strings. Quando te pedem para fazer comparação entre strings. Qual das strings? Se eu for uma string, contém na outra, né? Supomos que te fornecem uma string. Supomos... aqui não vou conseguir escrever bem. Temos S1, que é, por exemplo, A, B, C e D. E a segunda string, S2, que é, por exemplo, A, C, B e F. Nice. Te pedem para comparar, né? Se... Calma, elas têm o mesmo tamanho. E, por exemplo, capa. Isso é capa, pessoal. A, C, B, F e K. Aqui A, B, C e D. Então, o tamanho dessa string, aqui é 4 e aqui é 5. Se eu tiver que comparar cada caractere do S1, né, com cada caractere do S2, o meu for vai ser basicamente assim. Vai ser um for que sai do I, começa do 0, né? Ambas têm posição 0. O meu I, a sua condição de paragem vai ser
e menor do que o mínimo entre o tamanho do S1, nesse caso 4, e o tamanho, tá feio, nesse caso 4, e o tamanho do S2, que é 5. Depois nosso I mais. Agora, a pergunta que surge é por que devemos fazer desse jeito? Simples. No S1 não existe posição 5. Até se usamos com zero base index, né, a última posição, nesse caso, será para esse caso aqui, a última posição vai ser 3 e aqui a última posição vai ser 4. Então, como na string não podemos acessar a posição 4 porque não existe, então ele com essa condição aqui vai permitir com que não exista um erro de endereçamento de posição. Então, essa aqui é uma das aplicações, né? Então, tomem nota, se possível, e vamos avançar. Ok, depois determina a complexidade. Essa aqui, todos bateram, todos bateram, só que houve uma ligeira falha. Qual foi? Nós aqui utilizamos N1, N2 e N3. O pessoal foi, né, e colocou simplesmente que a complexidade é cúbica. De uma forma não muito rigorosa, né? Eu aceitará a tua resposta. Ou se fosse, por exemplo, num teste, né? Quer dizer, no meu caso, eu até posso perceber, ok, faz sentido, mas se for, se verificar nos livros e tal, dará conta que é uma resposta ambígua. Por que é ambígua? Aqui ninguém te mencionou que existe uma variável com nome N. Não, aqui tem N1, N2 e N3. Nos casos passados, nós tivemos N ao quadrado porque, de fato, nos dois loops, aqui tinha N e aqui tem N. Mas, para esse caso, não. Então, para esse problema aí, em que nós temos nested loops, nested loop é loop dentro do outro, então vai ser N1 vezes N2 vezes N3. Essa aqui é que seria a complexidade correta. Dizer simplesmente que é O N ao cubo. Essa resposta aqui não estaria correta. Não será correta porque valor de N1 é diferente do que o valor do N2, que é diferente do valor de N3. Os três não possuem o mesmo valor. Então, tenham em conta isso, né? Sei que alguns terão cadeiras relacionadas também à complexidade de algoritmos. Então, caso o vosso professor fizer uma pergunta relacionada a essa aí, não caiam, por favor. Vocês conseguem. Então, alguma dúvida sobre essa questão? Determina a complexidade? Esse sum aqui não vai influenciar muita coisa, até porque ele é o causador mesmo dessa complexidade. Ele tem complexidade 1, só que vai iterar n 3 vezes, depois n 2 vezes, depois n 3 vezes. Quando fizermos a complexidade total vai ser n1 vezes n2 vezes n3. Certo? Parece que o pessoal ficou calmo, não quer falar o que se passou. Mas não tem marca, não estragou nada. Vamos ao próximo exercício.
Nesse caso, até esse problema é muito interessante. Permitam-me fazer uma captura de ecrã. Fiz uma captura. Não sei se vai colar aqui. Ok, colou. Muito obrigado. Mover. Não, ok, moveu. Então, para aqueles que vejam esse problema, qual foi a primeira ideia que tiveram? Pessoal, qual foi a primeira ideia? Vamos partilhar ideias. Vocês sabem, mas não querem falar. Vamos partilhar ideias. Como é que podemos determinar a complexidade deste algoritmo? Pode ver que alguns colegas, né? Ou alguns membros da comunidade disseram que a complexidade é linear. Simplesmente por terem visto aqui, ok, é um for loop, nice, complexidade linear. Será que isso é verdade? Qual é a base, né? Quais são os procedimentos que utilizaram e tal? Para aqueles que responderam ou que querem arriscar, por favor, esse é o vosso... o momento é esse. Para mim tem a complexidade. Por quê? Verifiquei a condição de paragem. Também fiz a tabela para os valores de Ok. vai até para quando ele for menor que 1. Então, fazer a tabela não tem mais ou menos fácil. Os valores de 2 eram mais ou menos forma de ouro, cada campo era M sobre 2 desconto K. Ok. Thank you. Certo. Alguém tem uma opinião contra, diferente? Tem algo a salientar sobre esse problema? Ou sobre uma possível solução para além dessa? Pessoal. Ok, nice. Então, também, aquela tabela, né, que a Nete referiu há pouco tempo, também faz parte de uns pré-requisitos. Para aqueles que estiveram presentes, notaram o procedimento que nós utilizamos. Existem cálculos, nem sempre funcionam, certo? Tem vezes mesmo que determinar a complexidade de algoritmo fica um trabalho mesmo complexo. Sim, mas para os exemplos que nós temos e a maioria dos que encontraremos durante a resolução dos problemas serão possíveis de determinar com esse método. Então, aqui a maneira mais simples, né, é usando indução matemática. Quer dizer, para quem, né, só de olhar, né, se fosse no meu caso, eu já palpitaria. Porque eu tenho um número aqui que é n, e aqui eu tenho, o i nesse caso começa do n, nice, sei disso. A condição é quando o i for 1, ok, nice. E depois i a dividir igual a 2, ok. Quer dizer que a cada iteração o i é dividido por 2. Então, o número de vezes que um número é dividido pelo outro, ou uma variável, né? De forma resumida, isso define logaritmo, né? O número de vezes que o logaritmando pode ser dividido pela base. Isso vai te dar logaritmo. Então, é basicamente a definição. Mas, sem esse palpite, né? Tem um método. Então, vamos seguir.
Espero que quem não conseguiu perceber durante a sessão perceba hoje, nesse momento. E caso tiver uma dúvida enquanto nós resolvemos, por favor, manifeste-se, porque é muito importante. É um conceito que vai utilizar talvez para sempre, né? Caso continue com o curso de Engenharia Informática ou Ciência da Computação. Nice. Então, vamos adotar, por exemplo, digamos que o N vale 100. Yeah, N vale 100. Então, vamos ter a nossa tabela. Tá, seria bom se aqui já existisse tabelas prontas. Vamos lá ver se temos aqui uma tabela pronta. Infelizmente não. A máquina ficou um pouquinho lenta, mas pronto. Ok. Nice. Então, aqui vamos dizer que estamos a trabalhar com variável i. Yeah. Estamos a trabalhar com a variável i. Então, n é igual a 100. Ok. Quer dizer que até não vamos trabalhar exatamente com 100, mas mais tarde utilizaremos que é para fazer, que é para explicar alguma coisa. Então, aqui, o i começa do n, nice. Então, temos aqui n. Depois, ele vem, entra, né? Quer dizer, até sabem que primeiro ele vai testar aqui a condição, né? A condição é verdadeira, ok? Entra, vai fazer soma mais i, nesse caso a soma vai ser n, ok? Então temos aqui na primeira iteração, quando tá na primeira iteração, quando for só zero, né? Então temos n, nice. Depois de executar isso, ele vem. Aqui seria incremento, né? Ou decremento. Yeah, passo 1 ou passo 2 menos passo 2. Nice. Mas aqui eles dizem que devemos pegar no i, devemos dividir por 2. Nice. Então, quer dizer que na próxima iteração, o nosso i já não será n, será n a dividir por 2. Então, aqui vai ser n a dividir. Oh, tá muito pequeno. Synchronizing, please wait. Opa, pessoal, vamos ter que aguardar um pouquinho. Tem esse segundo aqui. Ele está sincronizado devido à informação que está armazenando. Yeah, mas a ideia é essa, né? Estamos a utilizar um procedimento já conhecido. Ok. Parece que ele está a demorar muito o reload. Tem alguém que quer entrar. Onde é que está? Okay. Já está a recarregar aqui a página. Vamos aguardar só um pouquinho. webwhiteboard.com. Esse ícone dança mais do que muita gente.
nice. Acredito que estou em condições de continuar. Nice, ok. Então, aqui vai ser n a dividir por 2. Aqui é iteração 0. Aqui quando chegamos na iteração 1. Depois disso, né, ele vai entrar de novo, vai dividir mais por 2. Nesse caso, vai dividir... certo, pessoal, desculpem aí. Parece que a minha net havia caído. Mas vou continuar. Conseguem ver, certo? Pessoal, conseguem ver? Ok, obrigado. Ok, paramos aqui. Então vamos sempre dividir por 2 na segunda iteração. Ok, então aí já temos n por 2. O i é igual a isso. Só que vamos dividir mais por 2. Então vai ser a dividir por 2. Então, nós sabemos como é que isso funciona, né? Aqui vai ser n por 2, né? Manter a primeira fração vezes o inverso da segunda. Então, se fizermos isso, quando multiplicamos isso aqui, vai mostrar quanto? N. De novo. Acredito que estou a escrever muito rápido. Então, vai ser N a dividir por... Ok, aqui poderão muito bem dizer que é 4. Nice, mas isso aqui só te daria problema. Quer dizer, problema até não, né? Faria com que desse mais passos. Então, podemos dizer que é 2 ao quadrado. Então, aqui podemos dizer que é 2 a dividir por 2 ao quadrado. Na outra iteração, na terceira iteração, ou na iteração 3, né? Nós, na iteração 3, na iteração 3, né? Pegaremos de novo nesse valor aí que encontramos e vamos dividir mais por 2. Vai ser um ciclo aí, né? Até que ele seja igual a 1. No final das contas, nós podemos ver que ele vai seguir esse padrão aqui, que é n a dividir por 2 elevado a k. De fato, até aqui na primeira iteração, nós utilizamos esse conceito. Por quê?
Se nós pegarmos, né, n a dividir por 2 elevado a 0, essa brincadeira aqui então teremos o n. Então, é o primeiro caso aqui. Por isso também é que eu decidi começar da iteração 0. And so on, né? Aqui, no final das contas, não posso dizer que haverão n iterações, na verdade que serão n iterações, mas eu posso dizer que serão k iterações, né? Esse número que aqui está determina o número de vezes. Se eu disser que é n vezes, estará errado, porque aqui não é mais nem menos. Então, ela efetuará, digamos que, k iterações. Ele efetuará k iterações. Então, se efetuam k iterações, nós sabemos que esse valor determina o número de iterações. Então, posso dizer que vai ser que? Vai ser n a dividir por 2 expoente k. Esse k está determinando o número de iterações. Então, se verificarmos bem, aqui é na iteração 0, então é 2 elevado a 0. Aqui, na iteração 1, então 2 elevado a 1. Iteração 2, então é 2 elevado a 2. And so on. Na iteração k, então vai ser n a dividir por 2 elevado a k. Então, nós podemos ver, né, que esse 2 elevado a k vai estar acompanhado do nosso camarada i. Então, nós vamos ver aqui na nossa condição, nesse caso, i deve ser sempre maior ou igual do que 1. I maior ou igual do que 1 vai determinar a nossa condição de paragem. Então, estamos aqui. 2 n sobre 2 elevado a k é igual ao valor de i. E aqui eles dizem que vamos parar quando o i for maior ou igual do que 1. Ele vai executar, né, até que essa condição aqui falhe. Então, se é até que essa condição falhe, quer dizer que isso vai falhar quando o i for menor do que 1. Quer dizer, quando o i for 0, né? Quando chegar já nesse extremo aí, ele vai começar a falhar. Então, como estamos a trabalhar com números inteiros, né? Eu posso colocar i menor do que 1, ou ainda i menor ou igual do que 0. Ambas funcionam, certo? Nice. Depois disso, sabe-se que o valor de i é essa aqui. Então, simplesmente vamos pegar, né? Onde tem, vamos colocar. Então, é 2 elevado a k. Isso é k igual a 1. Vamos trabalhar com a equação que é para ficar mais simples o cálculo. Esse camarada, não sei porque que quer sincronizar, mas pronto, só está roubando o nosso tempo. Isso é 1 muito feio. Depois disso, né, sistema cruzado, vamos ter quanto? Vamos ter 2k igual a n. Só que nós queremos determinar
o nosso camarada N. Quer dizer, no final vamos ter que escrever em forma de uma função f. Então, se me permitem, vou apagar aqui uma parte. Até vou continuar aqui para nós não estragar isso todo. Então, vamos aplicar aqui, né? Aquele conceito aí, né? Transformar exponencial em logaritmo. Se nós tivermos log de b na base a igual, por exemplo, a c, então o que é que fazemos? A elevado a c deve ser igual a b. Então, a elevado a c deve ser igual a b. Então, se vemos bem, o nosso a, nesse caso é a base, vai fazer a vez do 2. Então, será log de 2. Depois, quem está aqui, temos o nosso camada n, que é o c. O c vai acabar por ficar do outro lado. Então, o expoente, nesse caso aqui é k, no final vai estar aqui k. Então, o último camada que vai sobrar é quem? É o n. Então, caímos num caso em que k é igual ao logaritmo de n na base 2. Desse jeito tá feio, não tem problema. Vou apagar e escrever um pouquinho mais bonito. Então, k é igual a log de n na base 2. Essa aqui vai ser a minha função, que vai ser o f de n. Depois é só pegar, colocar aí o nosso camada ou log, de novo, tá feio, log de n na base 2. É basicamente isso o que a nossa colega Anete disse, né? Então, usando esses procedimentos aí que nós ensinamos durante o treinamento, poderão ter o skill de determinar a complexidade também desse jeito. Alguma dúvida, inquietação, remark, complaint, pessoal? Tem algo a dizer sobre esse exercício? E se observarem bem, esse exercício consta no material, só que aí estava de forma invertida. E se tentarem mexer também um pouco no exercício de aplicação, tem alguém que quer entrar? Certo? Então, se verificarem lá no exercício de aplicação, tem exercício semelhante a esse, né? E um pouquinho mais puxados também, que é para treinar o vosso skill, que é para ganhar aquela habilidade. Porque em pleno contest até, vocês praticamente não terão tempo de fazer todos esses cálculos aí. Vai ser te dar um problema no SN, ok, complexidade talvez log n aqui passe. Mas tem ocasiões em que vão ver mesmo que está complicado, vão ter que vir fazer esse procedimento. Se verem que substituindo n no número de iterações é inferior, né, é inferior a 10 elevado a 9, então a vossa solução aí poderá passar. Por isso é que nesse capítulo mesmo de complexidade algorítmica nós estamos a pegar um pouquinho, que estamos a abordar durante uma semana, né? É muito tempo até. Nesse momento já estaremos em outros capítulos, mas é um tempo necessário, tem que processar, porque também tem vezes que quando surgem novos competidores e tal, eles, quer dizer, basta verem que estão a receber toda a resposta errada, time limit exceeded, acabam por desistir, simplesmente porque
primeiro ponto é que a complexidade algorítmica já fica em falta. E também tem um caso de quando geralmente nós entramos pela primeira vez, né? Aí no problema te dizem que n é menor ou igual do que 10 elevado a 9. Temos a mania de nosso código, né? Fizemos a leitura, vamos colocar if n for menor ou igual do que pol 10,9. Essa condição aí geralmente não se coloca e é perca de tempo, né? Mas tu podes utilizar que é para te ajudar a determinar assim o tempo de execução, o tipo de dado, né? Sabemos que quando nós temos 10 elevado a 9, estamos perante a multiplicação e aí geralmente o int não vai ser suficiente, né? Podemos optar pelo long, big integer e por aí fora. Se não há dúvida concernente a esse exercício, vamos avançar, deixa até aqui, né? Aqui é O log base 2, não, é log n na base 2. Resposta correta. Aqui dissemos que é n1 vezes n2 vezes n3. É assim que, basicamente, né? Estávamos à espera e não simplesmente chegar aqui e dizer complexidade linear, logarítmica, não. Tem que mostrar o espaço, né? Porque se aqui diferenciar, por exemplo, se fosse 10, quer dizer, o teu código seria até muito mais rápido. E por final, temos uma pergunta, né, que dizem que é trick question, complexidade. Essa complexidade é uma geralmente, né, nós podemos ver pensando na famosa criba. Não estou a ver como é que vou apagar isso, mas pronto. Colocamos essa complexidade pensando na criba. Não vou fazer o procedimento porque vai levar muito tempo e vocês já sabem a ideia. Vamos apagar isso. Certo. Então, pessoal que está do outro lado, qual é a vossa primeira ideia quando viram esse loop? Qual foi a complexidade que pensaram? Para esse problema, espero que falem mesmo, porque vai definir muita coisa nas vossas resoluções. Manifesta-se, por favor. Veio quadrática. Quadrática. Ok, nice. Fantástico. Então, n ao quadrado. Ok. Assim, tendo uma primeira impressão, sim, seria quadrática. Mas o ponto em questão aqui, né? Até podemos fazer um teste. Vamos supor que ok, aqui é complexidade quadrática, nice. Nós temos aqui duas variáveis, nesse caso o i e o j, nice. Vamos desenhar a nossa tabela, né? Eu coloquei nos pré-requisitos porque é uma ferramenta que nos será muito útil e espero que todo mundo goste dela. Se não, não tem essa opção, tem que gostar mesmo. Geralmente aprende-se em aulas de algoritmos e lógica de programação, quando ficam aí, né, a tentar ver quais serão as saídas, entradas e tal. São conceitos de algoritmia. Se fosse para estudar detalhadamente isso aqui, seria mesmo uma aula completa, mas não é o foco. Então vamos usar simplesmente assim no nível mais baixo do método de tabela. Ok.
Então, para esse problema, nós temos duas variáveis. A primeira variável é o I e a segunda é o J. Nice. Então, vamos adotar, por exemplo, até não vamos adotar nada. Vamos continuar. Então, para o primeiro caso, nós quando estivermos a percorrer o loop, o I vai ser 1. Ok, quando o I for 1, segundo a nossa condição, né, o J vai começar do I, quer dizer que o J também vai começar do 1 e vai terminar até no valor de N. Só que a incrementação do nosso camada J não é mais, nem menos, muito menos multiplicação por 2, nem dividir, é mais I. Atenção pessoal, mais I. Sabem que mais é passo 1, menos passo menos 1. Aqui não temos um valor assim constante, isso vai mudar muito. Ok. Depois disso, né? O J primeiro é igual a I, ok? Se fizermos mais I, quer dizer que depois o J vai ser 2. Até vamos adotar que o N. Vamos adotar que o N é igual, por exemplo, a 3. A 3. Então, o que vai acontecer? Quando nós somamos aqui, vai ser 2. E essa condição aqui já morre. Não vamos cair. O que vai nos possibilitar iterar o I no passo mais. Ou seja, no passo mais 1. Nesse caso, no próximo passo, o I já não vai ser 1, vai ser 2. Ok, depois, o nosso J começa do I. Se o I é 2, quer dizer que o J também deve começar de quanto? De 2. Fantástico. Só que, ok, ele vai executar, sabemos que cada instrução aqui tem vale 1, né? Vamos iterar quanto? Aqui vamos iterar 1, 2 ou 3. Pessoal, vamos iterar quanto? Ok, não ninguém a se manifestar mais. É básico, né? Aqui a iteração vai ser de mais 2, porque é o valor daí. Então, no próximo passo, né? Mais 2, vamos ter quanto? Vamos ter 4. Vamos ter 4. E quando tentarmos entrar de novo, vamos ver que essa condição aqui já morre. Porque temos aqui, quer dizer, o N é igual a 3. Mas para ser mais prático, vamos aumentar. Que é para saber até que ponto nós podemos chegar. Vamos dizer que isso aqui vale 30. Então, depois disso, né? Depois de nós iterarmos, vamos avaliar de novo a condição. Sabemos que o J é igual a 4, mas só vamos terminar quando passar 30. Ok, nice. Quer dizer, quando o I for 2, o nosso passo vai ser sempre de 2. Vai ser sempre 2. 2, 4, 6, and so on, até 30. Se der mesmo 30, né? Até 30, ou talvez 28, valores assim do gênero. Mas o que nós devemos saber aqui é que o passo vai ser de 2. O passo vai ser de 2. Quando o I for 3, né, supomos que aqui o I é 3, né, sabemos que o J começa do I. Então J é 3. Quer dizer que na próxima iteração, né, vai ser
mais 3 vai ser mais 3, né? Quando rodar mais, vai ser mais 3. Quando rodar de novo, mais 3, até que alcance o nosso camarada 30. Então, nós podemos notar que a forma como ele alcançou o 30, quando o if é 1, né? Ele aqui foi, digamos que, um pouquinho mais lento. Quando começou já do 2, começou a ficar rápida. E pode chegar em um caso, supomos que o i é igual a um valor muito próximo dele, supomos que é 30. Supomos que o i até 30 não, desculpa. Sincronizando. Vamos supor quando o n for 25, 25. Ou mesmo 15. Supomos 15. Nós sabemos que o J sempre começa do I. Nice. Quer dizer, aqui ele basta fazer uma única iteração, nosso loop vai alcançar o 30 muito rápido. Então, a complexidade desse, quer dizer, como podem ver, né? Ele não vai rodar exatamente com complexidade assim, n ao quadrado, não. Não, porque a cada vez que o i aumenta, a complexidade melhora, ou seja, ele roda menos tempo. Então, algo que está garantido é que ele vai rodar n vezes. Mas essa parte nem sempre vai rodar n vezes. Nem sempre. Haverá um melhoramento enquanto o i aumenta. Então, Então, para o pior caso, né, poderá ser, nesse caso, o nosso camarada 2. Só com o 2 o código já vai ficar rápida. Desculpa, já vai ficar rápido, porque basicamente essa parte aí vai fazer n duas iterações. Quando o i for 3, ele depois vai fazer por 3. Quando for 4, por 4. Então, podemos ver que aqui o resultado vai reduzindo drasticamente. E é tal como o outro exemplo, né, que fizemos há bem pouco tempo. A complexidade vai ser aí nos arredores do nosso amigo logaritmo. Aqui a base, não podemos especificar, né? Podemos colocar 2, 3, mas a ideia é essa. Na próxima sessão, né, vamos detalhar mais essa complexidade aí, e tenham em mente que é basicamente esse tipo de complexidade que a Kriba possui, né? Por isso é que ela é do jeito que é rápida. Não vamos obter time limit exceeded porque não roda em n ao quadrado, mas sim n log n. Alguém tem uma dúvida, algo a dizer? Essa foi a última questão do nosso quiz. Um quiz interessante, dá para aprender muita coisa, dá para avaliar, né, as nossas bases, né, de complexidade de algoritmos, e é mais ou menos desse jeito que nós queremos que vocês estejam preparados. Vos der um problema, primeira coisa, verifica o valor de n. De acordo ao valor de n, ok, uma complexidade do tipo raiz quadrada de n passa. Com base nessa informação, tu pode escrever a tua solução. E se algum membro do grupo encontrar uma solução pior que essa, né, a ideia vai ser
tentar achar uma forma de fazer uma otimização, porque, por exemplo, esse código aqui, né, calcula o número de divisores. Ok, nice. Inicialmente era n ao quadrado, mas eles viram que podem melhorar isso. Depois foi assim que chegaram no n vezes log n. Então, esse mindset que nós queremos transmitir. Acredito que já não tenho nada para dizer, né? Quem tiver uma opinião, algo a dizer, esteja à vontade. Como não estão a dizer nada, pessoal, obrigado pela participação. Haverá mais quiz, estejam atentos, estou sempre aí a mandar informação no grupo. Vou parar a gravação